Shalom, hoje é o livro do profeta Miqueias. O livro do profeta Miqueias é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. E seu estudo nos proporciona uma visão abrangente da mensagem divina ao povo de Deus. Miqueias viveu em um período de grande desafio e mudanças sociais e políticas no antigo Israel e Judá. Neste artigo, apresentamos uma introdução detalhada do livro de Miqueias, examinando seu autor, data, características, tema e outros aspectos relevantes para uma compreensão mais profunda deste livro bíblico. O autor, Miqueias, é o autor desse livro. Miqueias é o autor desse livro. Como indicado no primeiro versículo, palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Isto é o que ele viu a respeito de Samaria e Jerusalém. Miqueias era natural de Moresete, Gate, uma cidade situada na região montanhosa de Judá, a cerca de 35 quilômetros a sudeste de Jerusalém. A cronologia do livro de Miqueias pode ser determinada pelos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, mencionados no versículo introdutório. Esses reis governaram o reino de Judá em 750 e 686 a.C. Portanto, é provável que Miqueias tenha profetizado durante a segunda metade do século 8 a.C., um período turbulento na história de Israel e Judá, marcado por crises políticas, invasões estrangeiras e apostasia religiosa. O livro de Miqueias pode ser dividido em 3 seções principais, cada uma com um tema específico. Então, essa é a característica do livro de Miqueias. Essas 3 seções específicas. Juízo sobre Samaria e Jerusalém, é a primeira seção do capítulo, do versículo 1 a 3. A segunda seção, a restauração de salvação futuras, do versículos capítulos 4 a 5. O juízo sobre Samaria e Jerusalém, que a primeira seção é do capítulo 1 a 3. E restauração e salvação futuras, capítulo de 4 a 5. E acusação, arrependimento e perdão, capítulo 6 a 7. Essa é a característica do livro do profeta Miqueias. Essas seções. Miqueias apresenta um estilo profético e poético e profético, característico, utilizando metáforas, parábolas, imagens vívidas para transmitir sua mensagem. O profeta denuncia a corrupção, a injustiça social e a idolatria prevalentes em sua época e apresenta a necessidade de arrependimento e retorno a Deus. Ao mesmo tempo, ele oferece esperança e consolo através de promessas de restauração e salvação futuras para o povo de Deus. Tema de Miqueias. O tema central do livro de Miqueias é a justiça e a misericórdia de Deus. Miqueias proclama o julgamento divino sobre Israel e Judá por causa de seu pecado e rebeldia, mas também anuncia a promessa de restauração e redenção para aqueles que se arrependem e buscam Deus com sinceridade. O profeta denuncia os líderes corruptos, falsos profetas e sacerdotes que exploram e oprimem o povo, lembrando-os de suas responsabilidades para com Deus e a justiça social. Ao longo do livro,
Miqueias enfatiza a importância de uma vida reta e justa diante de Deus. Diante de Deus, diante de Deus, contrastando com a hipocrisia e a maldade daqueles que se dizem religiosos, mas não seguem os preceitos divinos. Ele insiste que a verdadeira religião não é apenas uma questão de rituais e cerimônias externas, mas de amor, justiça, humildade no relacionamento com Deus e com os outros. Isso já vem de longas datas, o Senhor fala aqui na Antiga Aliança, e também os apóstolos, inclusive o apóstolo Tiago, na sua carta, ele escreve que a verdadeira religião, pura e imaculada para com Deus e Pai, é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações. Então, essa obra de cuidado das pessoas, de não explorar as pessoas necessitadas, pessoas pobres que estiverem nas mãos dos que são bem-sucedidos, é uma coisa que Deus já pede desde o início. E o ser humano, especialmente a igreja, que já devia entender disso, ainda continua assim. A gente ainda continua com dificuldade de fazer um evangelismo em um bairro pobre. A gente pode ficar na nossa própria rua, quem sabe falando para um vizinho, para outro, que é do nosso nível, nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, mas um bairro marginalizado, onde as pessoas estão literalmente cativas nas mãos de Satanás. Há uma dificuldade muito grande do povo de Deus entender que essa é a nossa missão. É por isso que a igreja fica vazia, porque nós sabemos que há um grande número de pessoas pobres. Se nós estivéssemos fazendo o que Jesus Cristo mandou nessa área, a igreja estava lotada. Porque pobre que não falta. Você quer ganhar discípulos? Você quer fazer um discipulado? Quer ter 12 discípulos? Vai num bairro pobre, marginalizado. Salve essas pessoas que estão na mão do diabo. Num instante você tem 12 discípulos. O problema é que a gente quer ficar ali, nos bancos da igreja, sentadinho, todo domingo, voltando para casa. E depois a gente pergunta, quantos discípulos você tem? Um. Ainda bem, você já tem um. Então adiante aí, forma os 12. Pior de tudo, quando a gente pergunta e não tem nem um. A quem? Há pessoas que estão anos e anos dentro de um templo e não tem um discípulo. Quando Jesus Cristo falou em Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos, ainda disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E nem assim a gente abriu os olhos espirituais. Eu acredito que agora, desde maio de 2023, que nós começamos a estudar a Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, e vamos prosseguir até Apocalipse, acredito que dessa vez não tem desculpas, né? Deus está falando todos os dias em nossa casa, se nós estamos obedecendo. São 3 capítulos da Bíblia por dia, um pela manhã, no lugar secreto, outro ao meio-dia, no horário do jornal, você vai ler a Bíblia em vez de jornal, e outro à noite para fazer o culto doméstico. Eu acho que dessa vez vai, não é? Para os obedientes vai conseguir ser amigo de Deus. Ele disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então é a mesma história aqui, como sempre. Os líderes religiosos fazendo cerimônias que não tinha nada a ver, externas, mas faltando amor, faltando a justiça, a humildade, o cuidado com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. É a mesma história de Gênesis Apocalipse que nós vemos, é um amor incondicional de Deus de suportar este povo que ele chamou a partir de Abraão, lá em Gênesis capítulo 11. A partir daí começou esse povo com Abraão e nós vemos que a luta é sempre a mesma. O povo só queria idolatria e viver seus luxos e deixar os pobres desamparados e mais nada. E Deus sempre atrás. E não em vão agora também o livro de Miqueias, com a mesma coisa. Todo profeta falou as mesmas coisas. E tem gente querendo que o profeta fale coisa diferente, mas o profeta só pode falar aquilo que Deus manda. E Deus fica mandando enquanto não vê o resultado. E a gente tem que ficar falando. Mas já falei, Senhor, fale de novo. Não vão ouvir, mas é para falar. É assim que Deus faz com o profeta. Não foi diferente com Miqueias, não foi diferente com nenhum dos profetas. Então, vamos prosseguindo, confiando em Deus
e orando também para que dessa vez nós possamos alcançar essa cidade, não é? Porque eu creio que a palavra de Deus, de 7 dias no discipulado, e dentro do nosso lar, 3 capítulos por dia, eu acredito que dessa vez vai. Porque não tem nada melhor para aumentar a fé do que a palavra. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que dessa vez nós vamos. A fé vai chegando e a gente vai conseguir entender que nossa missão aqui é saquear o inferno, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. O livro de Miqueias tem várias contribuições teológicas importantes. Primeiro, ele nos mostra a soberania de Deus sobre todas as nações, tanto o seu juízo como a sua misericórdia. Miqueias descreve a ação de Deus na história, usando o exemplo da destruição de Samaria e a ameaça de invasão à Síria como sinais do juízo divino. No entanto, ele também revela a misericórdia e o amor de Deus em suas promessas de restauração e redenção para aqueles que se arrependem e retornam a Deus. Segundo, nós estamos vendo que mesmo, primeiro que nós estamos vendo as contribuições teológicas desse livro. Então, a primeira nós já falamos que foi mostrar a soberania de Deus, e o segundo nos ensina sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Em Miqueias 6, de 6 a 8, o profeta descreve que Deus realmente requer de seu povo. Ele já declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha o que Deus quer de nós. Miqueias 6, de 6 a 8. O que é que Deus quer de nós? Que a gente está inventando tanta coisa. Ele declarou isso. Ó homem, o que é bom que você faça é que ame ao Senhor, pratique a justiça, ame a misericórdia, ande na humildade com teu Deus. E a gente inventa, não é? Inventa coisa. Ainda bem que a misericórdia de Deus nos alcançou. Estamos estudando a Bíblia, eu acredito que dessa vez vai. A fé vem pelo ouvir. Eu creio que essa palavra aqui, devo dizer, que Miqueias está falando do que é que Deus requer de nós, já vai mudar a nossa história, né? Porque a gente quer tanta coisa, é tanta invenção que a gente faz, não é? A gente tem um prazer de decorar o templo, fazer aquela coisa linda e todo mundo dizer, mas meu Deus, que decoração linda, foi fulano que fez, foi fulano, que maravilha. Agora para quem? Para os mesmos, todo dia, aquelas mesmas pessoas. Os pobres estão lá, marginalizados, na mão de Satanás. A gente não vê igreja cheia de pobres, que vão ficar prósperos. Eles são pobres até o dia que eles estão lá. Quando você traz na mão de Satanás, que arranca da mão dele, a pobreza não vai reinar na vida deles, não. Porque você e eu, que estamos já prósperos por causa da presença de Jesus nas nossas vidas, vamos mudar a história deles. Se eles chegaram nus, eles vão ter roupa para vestir. Se chegaram com fome, vão ter comida para comer. É isso que Deus quer. O que é que o Senhor quer de nós? Vou repetir, Miqueias 6, de 6 a 8. Ele quer o quê? Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, está muito linda a decoração, mas para quem é? É para aqueles mesmos, todos os dias. Não sai disso. Não entra com uma pessoa do lado dizendo, essa vida eu ganhei essa semana. É isso que Deus quer? Que a gente viva decorando o templo, colocando data show, colocando tudo que a gente vai satisfazer a nós mesmos, aquele grupinho de sempre, que vai ter um data show na frente, que vai ter tanta coisa linda dentro da congregação. Mas cadê o propósito de Deus? Qual é? É templos vazios com a fortuna de decoração para pessoas, somente os mesmos de sempre? Ou Deus quer que o reino dele cresça? Pelo menos uma pessoa a cada domingo, né? Para a minha vida e para a sua.
Ah, mas eu falei e não veio. Então você falou? Pronto. Aí é com você e Deus. Se você falou e a pessoa não veio, é com você e Deus. Eu falei, Deus está vendo que eu falei. Eu quero saber se você falou. Se eu falei, se nós falamos a cada semana, na casa do colega de trabalho, na casa do colega de faculdade, na casa do vizinho, nas pessoas, no banco, na fila do banco, na fila do supermercado, você falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Eu falei, nós falamos? Então é isso que Deus requer de nós. Que a decoração, que os investimentos todos que nós fazemos em um templo, que a preocupação com as cortinas, com isso, com aquilo, não seja para naquele grande dia Deus dizer, eu não te pedi nada disso, eu te pedi que você ganhasse, discipulasse, que você ganhasse, consolidasse, discipulasse e enviasse. Foi isso que eu te pedi. Ele não pediu essa decoração falsa, onde a gente fica olhando as cortinas assim, vai descendo, que coisa mais linda. Cadê as almas? A coisa mais linda são as almas que você e eu devemos tirar da mão de Satanás. Essa é a coisa mais linda. Isso não está impedindo de você fazer decoração, agora está impedido de fazermos somente isso. O que está impedindo, o que está em pauta aqui é o assunto de sermos somente cheios de eventos, de decorações e eventos. E agora as almas perdidas indo para o inferno e nós sempre com os mesmos cristãos dentro da igreja fazendo festa para eles mesmos, para nós mesmos. Porque se é para Deus, tem vidas. Se é para Deus, tem conquista. Se é para Deus, tem reino crescendo, o reino em primeiro lugar. Mas não é para Deus. Porque nós sabemos o que Ele mais quer. Nós sabemos que Deus mais quer. Então vamos trazer as pessoas? Depois então fazer a decoração. Vamos fazer uma festa porque temos centenas de pessoas que ganhamos? Vamos decorar a igreja hoje que vem uma porção de pessoas que nós ganhamos naquele bairro, naquele outro, não é? Então, queridos, vamos deixar Miqueias 6, de 6 a 8 como finalzinho, como o principal de todo o livro de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que Ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Só isso que Ele pediu. Praticar a justiça, o que é? Se você der comida ao pobre, se você cuidar dos enfermos, visitar nos hospitais, for na casa da viúva, será que não vai ganhar vidas assim? A família da viúva, os filhos da viúva, será que não vão se converter em ver os seus cuidados com a viúva? E com os órfãos? Será que a gente indo dar comida ao pobre não vai ter alguém que vai se converter? Será que a gente visitando um enfermo não vai ter alguém da família que se converta e o próprio enfermo que vai receber a cura por você sendo usado por Deus? É isso que Deus quer. A justiça é isso. Lembrar dos enfermos, dos órfãos, das viúvas. É isso que Deus quer e está repetido lá em Mateus 25, de 31 a 46, quando Ele chamar. Veja lá como é que Ele chama. Alguém que teve misericórdia, alguém que foi humilde, alguém que trabalhou para Ele, para fazer as boas obras, para glorificar o nome do Pai. É isso que Ele quer. Então, junte Miqueias 6, de 6 a 8 e vá para Mateus, capítulo 25, de 31 a 46 e veja se realmente as nossas decorações, os nossos investimentos, esses gastos desnecessários que fazemos, não está impedindo da gente fazer a obra que tem que ser feita. Se a gente juntasse o dinheiro que nós gastamos com os eventos para chegarmos nos lugares onde as pessoas estão na mão de Satanás para libertá-las, estava o reino de Deus crescendo. Os templos teriam que ser aumentado o tamanho, ou então fazer os cultos em vários turnos, quem sabe até chegar pela madrugada. Cada horário um culto, porque não ia caber, não ia ter tempo que comece. E o que aconteceria no mundo? O Senhor Jesus Cristo estaria fazendo aquilo que Ele disse. Se a gente faz isso, Ele sara a terra. Não tem outra maneira de sarar a terra. Se a gente quiser ficar numa terra doente, continue dentro das igrejas, sentadinhos e vendo o mundo se acabando na nossa frente e nós
sujeitos a irmos junto com eles para as mesmas situações de doenças, de terror, né? Terror que a gente não sabe como é que sai na porta. Vamos continuar vivendo isso? Basta você querer. Se você quiser mudar, você vai para o que Jesus ensinou. Ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Muda a terra. Basta você fazer isso e nós fizermos, a terra muda. Já pensou o tanto de pessoas serão libertas da mão de Satanás que não estarão fazendo as violências que estão fazendo aí? Então vamos para frente com o Senhor aqui. Deixa bem guardado no seu coração Oséias 6, de 6 a 8 e Mateus 25, de 31 a 46. Qualquer dúvida, me procure, porque quem está entregando a palavra sou eu. Não comente nada negativo com ninguém. Está duvidando? Não está correto o ensino? Vem a mim para me dizer onde foi que eu errei, que não está dentro da Bíblia, para poder eu aprender direitinho com o Espírito Santo te usando e eu dizer para todos, olha, essa lição aqui eu errei. Agora teve um discípulo cheio do Espírito Santo que veio e corrigiu porque estava fazendo a interpretação errada e aí eu estou dizendo para vocês como é a interpretação correta. Estou maleável. Eu não sou a dona da verdade, quem é a dona da verdade é Deus. Se você encontrou falha, se eu não estou falando da Bíblia, então venha a mim para que eu possa estudar direitinho junto com você e fazer a lição correta como deve ser. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, não para falar o que eu quero. Portanto, eu estou disponível para conserto de qualquer palavra que eu trouxer que não esteja correta. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.